Você ficou sabendo dessa importante novidade no cumprimento das obrigações acessórias perante a Receita Federal agora para 2025? Eu estou falando da Instrução Normativa número 2237, publicada dia 5 de dezembro de 2024. E nela a Receita Federal faz algo que inclusive já tinha sido noticiado semanas antes. Ela consolida as informações que devem ser apresentadas na DCTF, na nova declaração a DCTF Web, que já existia, mas para uma finalidade mais restrita. E fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou explicar todas essas alterações que você precisa estar atento e que valem a partir agora da competência janeiro de 2025. O principal objetivo dessa mudança que a Receita Federal está promovendo nas declarações DCTF e DCTF Web é simplificar a maneira como os contribuintes, de uma maneira geral, têm que declarar, confessar os seus débitos perante o órgão fazendário da União. E a gente vê que esse processo ele já deveria ter acontecido há mais tempo, mas a Receita Federal ela foi adiando a implantação do E-Social, da FD-REINF e, consequentemente, da DCTF Web, mas fazia todo sentido a gente caminhar para essa realidade que agora, a partir de 2025, passa a ser a realidade vigente. Ou seja, não havia por que existir uma declaração chamada DCTF e uma outra DCTF Web, cuidando de informações distintas, se tudo poderia ser consolidado em uma única obrigação acessória. E aí, nesse sentido, você precisa entender que a DCTF Web, até então, ela era utilizada pela Receita Federal para a confissão basicamente dos débitos oriundos do E-Social e da FD-REINF. Tanto que a DCTF Web ela tinha uma peculiaridade que era curiosa, você não precisava preencher as informações dos débitos que ali seriam confessados, porque o sistema da Receita Federal fazia a leitura automática dessas informações a partir dessas outras escriturações. Aquilo que dizia respeito à folha de salários e pagamentos a pessoas físicas pela remuneração de serviços prestados, como empregado, autônomos e até estagiários, isso basicamente estava no E-Social. Aquilo que vinha da FD-REINF era o que envolvia retenção na fonte de INSS nos pagamentos a pessoas jurídicas, retenção de imposto de renda e contribuições sociais também nos pagamentos a empresas e até retenção de imposto de renda de pessoa física em operações que não envolviam relação de trabalho, como é o caso de aluguéis pagos a pessoas físicas. Então a DCTF Web ela já trazia automaticamente as informações que eram prestadas nessas duas declarações. O que acontecia? Muitas empresas tinham que apresentar a DCTF Web e também a DCTF, sendo que esta última, que a gente passou a chamar de DCTF convencional, que já existe há muitos anos, ela ficou ainda com as informações ali relativas aos tributos próprios, basicamente, que as empresas tinham que confessar. E a gente imaginava que em algum momento a Receita Federal caminharia para essa convergência, colocando na DCTF Web todas as informações, só que a gente não sabia que isso ia acontecer agora nessa virada de ano de 2024 para 2025. A gente vê, inclusive, que para isso uma mudança muito importante ela tinha que acontecer e ela vai acontecer de acordo com o que a Receita Federal informa. Para você entender melhor, acompanha comigo aqui o raciocínio. Se determinada retenção ela é devida, por exemplo, em relação ao fato gerador março e o vencimento é em abril, o fluxo normal de declarar essa retenção é apresentar a informação no E-Social ou na FD-REINF, isso ser lido automaticamente na DCTF Web e a DCTF Web ser entregue até o dia 15 de abril, 15 do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador. E até o dia 20 o recolhimento tinha que ser efetuado. Com essa nova inclusão de informações que estavam na DCTF convencional, na DCTF Web, aqueles tributos que não dizem respeito à retenção na fonte, como por exemplo PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, que a empresa deve sobre o seu faturamento ou sobre o seu resultado, isso tinha que ser informado na DCTF convencional apenas no mês seguinte ao do vencimento dessas obrigações. De sorte que a empresa não tinha que declarar antes na DCTF para poder efetuar o recolhimento. E agora, na medida em que isso vai para a DCTF Web, a gente tem uma mudança nessa dinâmica, porque as informações relativas a esses tributos que agora passam para a nova declaração, a versão web da DCTF, elas não vão ser declaradas antes nas declarações de origem. Então, aquilo que é o PIS e COFINS, incidente sobre o faturamento da empresa, por exemplo, relativo à competência março, ela só entregaria na FD Contribuições as informações a respeito de sua apuração 2 meses depois, em maio.
Porém, o vencimento dessas contribuições continua sendo até o dia 25 de abril. Como é que fica, então, a informação desses tributos na DCTF Web? A Receita Federal, para essa finalidade, criou aquilo que ela está denominando de MIT, Módulo de Inclusão de Tributos. Nesse módulo, o contribuinte vai ter que inserir manualmente as informações relacionadas aos tributos que não são oriundos do E-Social e da FD-REINF, uma vez que as declarações que permitiriam a DCTF Web fazer a leitura desses dados de forma automática, como ocorre com E-Social e FD-REINF, essas declarações, elas continuam sendo entregues após a data de vencimento do recolhimento. Então, através do MIT, o contribuinte vai inserir os dados que vão permitir na DCTF Web esses débitos serem confessados antes mesmo da declaração que dá origem, que dá respaldo para essa confissão ser apresentada. E a gente vai ter ainda, por enquanto, a vigência da entrega dessas declarações de origem com os prazos mantidos inalterados, ou seja, a EFD Contribuições, que é entregue no segundo mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, a SF, que é entregue anualmente e que diz respeito à apuração do imposto de renda da CSLL, continuam como estão, até segunda ordem. Pode ser que no futuro mais adiante a Receita Federal decida trazer também essas declarações para um prazo mais próximo, a fim de que, uma vez entregue essas escriturações, a partir dali a DCTF Web faça a leitura automática. Mas isso é mais improvável de acontecer no curto prazo, tendo em vista a complexidade da apuração de algumas informações, especialmente naquilo que diz respeito a imposto de renda e CSLL, que dependem, principalmente para as empresas do lucro real, da apuração do resultado, que envolve ali a escrituração contábil regular e as adições e exclusões para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. E aí vem a dúvida, qual vai ser o prazo de entrega da DCTF Web com essas mudanças? Bem, a Receita Federal considerou razoável estender o prazo para até o dia 25 do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. E, da mesma maneira, ela determinou que, como já é hoje, se esse dia coincidir com um dia não útil, a gente vai ter a prorrogação do prazo de entrega da DCTF Web para o primeiro dia útil subsequente ao dia 25. Só que aí surge uma dúvida. Como é que uma empresa, por exemplo, que vai ter um PIS e COFINS a recolher sobre o seu faturamento, vai ter que fazer o recolhimento até o dia 25 do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador? Se esse dia 25 cair num dia não útil, vai ter que antecipar o recolhimento, sendo que a DCTF Web vai ter o seu prazo de entrega prorrogado. A gente não pode ter, através da instrução normativa, a mudança no prazo de vencimento do tributo que está fixado em lei. Isso dependeria de uma medida provisória, por exemplo, que depois teria que ser convertida em lei. Afinal de contas, o prazo de recolhimento do tributo não está ali no âmbito da competência da Receita Federal definir. O que a gente pode dizer é que, muito provavelmente, a Receita Federal vai precisar esclarecer essa e outras dúvidas que ainda remanesceram, mesmo após a leitura da instrução normativa. E podemos até dizer mais, a própria questão do recolhimento daquilo que hoje já vence no dia 20, como por exemplo as retenções de INSS e demais tributos federais. Como é que o contribuinte vai gerar os DARFs de recolhimento a partir da DCTF Web, se o prazo de entrega vai ser estendido para mais adiante, depois da data de vencimento e recolhimento desses tributos? Essa e outras perguntas precisam ser respondidas ainda pela Receita Federal, que certamente vai publicar notas orientativas, mas que de uma maneira geral promoveu essa mudança agora no final do ano de 2024, na iminência já de exigi-las, uma vez que essa instrução normativa ela revoga inclusive a instrução normativa número 2005 de 2021, que é a que tratava da DCTF e da DCTF Web, e ela está com um prazo de vigência ali determinado para iniciar a partir de 1º de janeiro de 2025, o que representa aí um prazo muito curto para que as empresas assimilem todas essas alterações, ainda mais considerando que a gente está falando da virada de um exercício, onde muita gente acaba entrando em recesso, saindo de férias, e quando voltar já vai ter que se deparar com essa novidade, que vai trazer um grande impacto nos procedimentos aí de confissão de débitos tributários perante a União. A forma de apresentação da DCTF Web nessa versão ampliada, ela não vai ser diferente daquilo que a gente já tem hoje, vai ser através do portal ECAC da Receita Federal, tendo que se observar ali a necessidade para a maioria dos contribuintes de assinatura com certificado digital. Exceção a isso, só vale como hoje para as
empresas do Simples Nacional que têm até um empregado e os microempreendedores individuais. Esses vão poder usar o seu login da conta Gov desde que esteja ali dentro de um determinado perfil. Essa versão também da DCTF Web mensal ampliada não exclui a necessidade de apresentação das outras modalidades de DCTF Web que a gente já tem na legislação, como é o caso da DCTF Web do 13º salário, a DCTF Web diária para as entidades que promovem eventos esportivos com arrecadação ali de ingressos e que tem que tributar esses valores para o INSS, e também a DCTF Web aferição de obras, essa que é específica para a regularização e encerramento de matrículas no CNO. As empresas do Simples Nacional que declaram seus valores ali de faturamento para a apuração dos tributos no âmbito desse regime especial continuam fazendo como antes, ou seja, não devem apresentar na DCTF Web nenhum valor a título de recolhimento dentro desse regime diferenciado. Da mesma forma, os órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais que retêm imposto de renda com base lá nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal, se apropriando dessa receita, eles não devem fazer o recolhimento desses valores para a União, mas sim reverter em seu favor como receita própria os valores arrecadados a esse título. E é por essa razão que eles não apresentam essas informações na DCTF Web e não vão ter qualquer impacto com essa mudança trazida pela IN 2237. A única coisa que os órgãos públicos, de uma maneira geral, vão ter que continuar a observar é a necessidade de confessar na DCTF Web aquilo que atualmente vai na DCTF convencional e que, via de regra, é quase sempre apenas o valor correspondente à contribuição para o PASEP incidente sobre as receitas governamentais. Falando ainda de entidades públicas, vamos lembrar que os fundos contábeis, embora eles tenham CNPJ próprio, conforme exige a legislação pertinente, eles não devem apresentar DCTF Web no próprio CNPJ, mas as informações correspondentes a qualquer tributo apurado de acordo com a movimentação e os pagamentos ali efetuados pelo fundo continuam sendo feitos em nome e no CNPJ do ente federativo responsável. De uma maneira geral, a gente vê que essa migração das informações da DCTF convencional para a DCTF Web vai permitir à Receita Federal ter um controle muito mais dinâmico das informações que são relativas à apuração dos tributos, principalmente aqueles que incidem sobre o faturamento e sobre o resultado das empresas de uma maneira geral. De sorte que a gente pode perceber que a Receita Federal vai conseguir, por exemplo, travar a renovação de uma certidão negativa de uma empresa com muito mais facilidade, da mesma forma como a gente vê hoje que acontece com os tributos que já são confessados via DCTF Web, que antes mesmo do vencimento já aparecem no relatório de situação fiscal como débitos com exigibilidade suspensa. E isso vai acontecer agora com os tributos que atualmente são apresentados ainda na DCTF convencional. Isso também vai facilitar o encaminhamento dessas dívidas para a inscrição em dívida ativa da União, o que vai permitir à Procuradoria da Fazenda Nacional adotar com mais celeridade as providências de cobrança daquilo que é inscrito na dívida ativa, o que vai levar muitos contribuintes a forçosamente ter que regularizar e manter a regularidade fiscal com uma atenção maior, talvez fazendo um esforço maior para parcelar os seus débitos ou quitá-los antes de que essas providências de cobrança sejam adotadas. Da parte dos contribuintes, a gente pode dizer, há algumas vantagens também, e em especial a vantagem de que os controles relacionados a tributos que porventura sejam objeto de compensação, de pedido de restituição por diversos motivos, inclusive naqueles casos de pagamento a maior ou indevido, eles serão muito mais ágeis e a empresa terá muito mais facilidade, inclusive, de utilizar a Perdicomp Web para fazer essas compensações e pedidos de restituição. E isso deve acelerar, inclusive, o processamento das informações por parte da Receita Federal, ainda mais quando a gente está falando de restituição de tributos, já que esse controle via DCTF Web municiará a Receita Federal de informações mais detalhadas a respeito desses recolhimentos. E de uma maneira geral, essas são as principais informações que a gente está resumindo aqui relativas à Instrução Normativa número 2237, mas com certeza outras informações precisarão vir depois, à medida que a Receita Federal esclarecer essas dúvidas pertinentes àquilo que ainda ficou em aberto, principalmente essa necessidade ou não de a DCTF Web precisar ser antecipada ou talvez a mudança nos prazos de vencimento e recolhimento de alguns tributos, para que tudo fique compatibilizado dentro dessas novas
novas datas que a gente vai ter vigorando ali a partir da competência janeiro de 2025. Ou seja, ali em 25 de fevereiro de 2025, a gente vai ter a data limite de entrega da primeira DCTF Web ampla, absorvendo as informações da DCTF convencional, sendo que antes dessa data a gente tem alguns vencimentos já ocorrendo e a gente precisa entender de que maneira a Receita Federal vai conciliar essa convergência das informações daquilo que tem que ser recolhido com os respectivos prazos de vencimento. E se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar aqui o seu comentário, não deixe também de curtir esse conteúdo e compartilhe com outras pessoas que lidam com essa matéria, especialmente aquelas que precisam estar atualizadas em relação a todas essas mudanças que muito frequentemente vêm nesse período de final de ano e início de ano, e essa é uma mudança que com certeza vai impactar a rotina de muita gente que lida com a apuração dos tributos federais. Eu agradeço a você mais uma vez pela audiência e conto com você aqui no próximo vídeo. Até lá!